Paz do Senhor Jesus a todos. Pessoal, o que acontece? Fizemos uma votação lá no Instagram que era uma enquete para saber se vocês queriam ou não escutar a minha história de como eu me converti, como foi que eu conheci o Senhor Jesus. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui no YouTube porque lá no Instagram eu creio que não ia dar para estar postando. Então vou estar fazendo aqui e é isso aí. Bora pro vídeo. Bom, vou começar bem do comecinho mesmo. Meus pais, eles eram cristãos, mas só que quando eu logo nasci, em seguida eles se desviaram da palavra do Senhor. Mas nunca deixaram de pregar os ensinamentos e os mandamentos pra gente. E eu cresci assim, eu sabia quem era Jesus, assim, mais ou menos. Eu não ainda havia tido uma experiência com ele, mas eu sabia quem era Jesus, eu orava. Só que eu não praticava totalmente os mandamentos dele, eu não lia a palavra dele, a gente não ia à igreja, mas só que eu sempre falava que Jesus estava aí no meu coração. E quando eu fui crescendo, as pessoas foram me perguntando, você é evangélica? E eu sempre afirmava que eu era evangélica, que eu servia a Jesus Cristo, mas as pessoas começaram a me perguntar, mas você frequenta qual igreja? Você lê a Bíblia? E eu sempre me saía desses assuntos porque isso eu não praticava. Mas só que quando eu fiz os meus 13 anos, eu decidi em meu coração. Um dia eu estava deitada no meu quarto. Foi um dos meus piores e melhores dias da minha vida, vamos dizer assim. E eu tava muito conturbada, tava tudo uma bagunça na minha mente, na minha cabeça. E eu deitada, assim, de madrugada, se eu não me lembro, eu acho que era de madrugada ou era de noite antes de dormir. E aí eu tentei louvar, eu tentei cantar um louvor, só que não vinha louvor na minha cabeça, porque eu não escutava louvor. Eu tava escutando só música secular, só músicas do mundo. E eu tentava vir um louvor e eu parei e refleti naquele momento. E eu falei, realmente, eu não tô servindo a Jesus Cristo. Até um louvor eu não tô conseguindo cantar. A minha mente está tão cheia das coisas do mundo. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso conhecer quem é Jesus. E foi essa pergunta que me motivou. E no meu quarto, naquele dia à noite, eu decidi que ia servir a Jesus naquele momento. E a partir daquele momento, eu fui procurar quem era Jesus. Os meus pais estavam afastados da igreja. Meu pai era um antigo pastor e ele não estava mais exercendo a função dele. E todo mundo dentro de casa estava desviado, meus irmãos, eu também. Mas só que aquela pergunta me motivou. Quem era Jesus para mim? E eu comecei a procurar. Peguei uma Bíblia velha do meu pai. A versão dela era de 1995. E eu não entendia muito sobre a Bíblia, eu não sabia sobre capítulos. Para vocês terem noção, eu pensava que existia o livro de Abraão, de José, entende? E quando eu fui, para você ver como eu não li a Bíblia de forma nenhuma. E quando eu fui pesquisar, não tinha esses livros e eu acabei me chocando. E percebi que esses livros estavam todos em Gênesis, essas histórias estavam todas em Gênesis. E aí eu fui descobrindo quem era o Senhor. E eu fui me aprofundando na palavra dele. Sabe, aquele versículo de Jó se fez na minha vida. Que antes Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois ele passou a conhecer o Senhor de verdade. Então esse foi o versículo que foi a minha vida, a minha caminhada. Eu antes escutava quem era Jesus, mas não praticava e não sabia o que era escutar a voz dele, eu não sabia o que era seguir os mandamentos do Senhor. E a partir daquele momento eu procurei, eu busquei e a minha casa começou a mudar. Através da minha vida, graças a Deus, aos meus 14 anos de idade, meu pai voltou para Cristo, a minha mãe também voltou, meu pai voltou a ser pastor e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma igreja e estamos cada vez mais e mais nos aproximando de Cristo, ajudando as pessoas onde a gente mora e hoje em dia a minha vida é completamente diferente daquilo que era antes.
eu quero te dizer que muitas vezes a gente pensa que conheceu a Deus. Eu não vou falar que eu conheço a Deus totalmente, que eu conheço todas as coisas de Deus. Não, porque eu creio que Deus ainda tem muito mais para se apresentar a mim, ainda tem muito mais coisas para poder mostrar. Só basta eu buscar, só basta eu querer. Então, a mesma coisa na sua vida. Deus tem muita coisa para mostrar, Deus tem muita coisa para mudar, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Basta você querer. É como o mar. O mar, quando a gente está na beira, a gente só sente um pouquinho da água. Mas quanto mais a gente chega perto, mais a gente vê a imensidão que é o mar. O mar não é somente aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos. Quanto mais fundo você vai, fundo, você vê que tem uma vida marinha lá, você percebe várias e várias coisas e vê que não é só aquilo que os seus olhos estão vendo. Então, se aprofunde no Senhor, se aprofunde na palavra dele. Então, desde os meus 14 até agora os meus 18 anos, estou nessa caminhada com Cristo e tem sido maravilhosa. Ele tem mostrado várias e várias coisas para mim, ele tem se revelado. Então, foi assim que eu me converti. Me converti no meu quarto, só eu e o Espírito Santo de Deus naquele momento. E através daquele momento que eu decidi tomar aquela decisão, minha vida mudou completamente. Então, esse foi o vídeo de hoje e que Deus te abençoe e que você possa continuar cada vez mais e mais firme na palavra do Senhor. E você que ainda não serve a Ele, procure servir, procure se entregar a Ele, porque Ele só tem o melhor para você. E eu tenho um Instagram também lá, idpregai16. Eu sempre estou postando vídeos diários, então se você quer saber, e sempre estou fazendo stories, enquetes, então esse vídeo surgiu através de uma enquete lá no Instagram, lá do nosso idpregai16, então acompanha lá e que Deus te abençoe. A paz.